Fogo e Sangue, é isso mesmo que a gente pincelou até aqui. Precisa ter assistido Game of Thrones? Não precisa, mas se você tiver o background, você vai entender algumas coisas que são jogadas ali e você já viu em Game of Thrones, né? Como Adaga, mas, tipo, Caminhantes Brancos. A história no final. Eu acho não, que exato. o mais fácil de você acompanhar House of the Dragon, tendo visto Game of Thrones, você já tá imerso naquele universo. Você já sabe quem tem famílias, já sabe de castelos, já sabe de lugares. Isso que eu acho que talvez demora um pouco mais pra você pegar no tranco com Game of Thrones. Você já tendo esse conhecimento prévio, você pega. Mas, tipo, essa adaga, por exemplo, tipo, você não viu Game of Thrones, tanto faz, sabe? Você vai continuar entendendo. É um easter egg. É pra juntar, acho que é pra juntar os universos. E é bom a gente frisar que você não começa o livro Fogo e Sangue com a história de House of the Dragon, tá? Porque ali a gente tem o início, né, dos Targaryen, quando eles saem de Valíria e eles vão pra Westeros. A história de Westeros, ela é dividida... Vamos colocar o mapa primeiro lá, porque se pode pôr de nomes, né? Pode pôr. Vamos lá. Essos, Westeros. Só pra contextualizar melhor, a história do universo de Gelo e Fogo, do George, ele é antes da conquista e depois da conquista. Que conquista que é essa? É a conquista do Aegon, o primeiro Targaryen a unificar 6 reinos. Ele não consegue unificar os 7 de primeira. Então ele chega em Westeros e ele conquista tudo aquilo. Ele é o criador do Trono de Ferro, é ele que levanta a Fortaleza Vermelha, a Red Keep. Então esse cara, ele começa a linhagem Targaryen no trono. Tá? Corta para House of the Dragon 112 anos depois do Aegon, que é a primeira cena que a gente vê no Conselho de 101, né, já alguns anos para trás, que a gente vê ali a escolha do futuro herdeiro do rei Jaehaerys I, que é o Viserys I, pai da Rhaenyra Targaryen, que é uma das protagonistas de House of the Dragon. Passou aquele momento do Conselho 101, salto temporal, a gente vai para 102 depois da conquista, com o Viserys governando. Ali começa a história de House of the Dragon, que no livro são os herdeiros do dragão, que é esse capítulo, assim, né? Fogo e Sangue é um livro, sei lá, de 600 páginas. O começo começa, como o Dinho falou, contando a história do Aegon. Aí depois mostra como que ele unificou os 7 reinos, como todas as batalhas da conquista e tudo mais. Depois mostra a história do filho do Aegon, que é o Aenys I. Aí depois mostra do outro rei, Maegor. Aí depois do outro rei, Jaehaerys. E depois do outro rei, Viserys. House of the Dragon começa a contar a história a partir do 5º rei Targaryen. Então, assim, Fogo e Sangue conta a história de 4 reis Targaryens antes do rei Viserys. A série começa a partir do 5º rei e conta essa história aí da Dança dos Dragões, que é essa guerra civil que a gente vai acompanhar mais a fundo agora nessa segunda temporada, mas é que começa a acontecer aí depois do 5º rei. Então se a pessoa pegar o Fogo e Sangue pra ler, não vai começar a ler na Dança dos Dragões. Por isso que eu falei do capítulo. O capítulo que inicia House of the Dragon é os herdeiros do dragão. Tá. Aí tá o mapinha, ó, Westeros, onde passa... Westeros é onde essa se passa ilha, toda a história. Isso. E Essos é meio, parece a Grã-Bretanha aí, né? Parece... A inspiração do Martin é muito, né? Uhum. É isso aí mesmo. Aí a gente tem o continente de Essos, que a gente não vê tanto nessa primeira temporada de House of the Dragon. A gente vê o Daemon ali casado com a Lina Velaryon no 6º episódio. Ele tá em Essos, ele tá em Pentos, que é uma cidade de Essos. Então ele tá um pouco afastado. A gente vê um pouquinho ali no meio, entre Essos e Westeros. Tem a região dos degraus, que a gente vê no 3º episódio tem uma batalha nessa região. Degraus são ilhas? Da tríade, né? A triarquia, né? A triarquia é um grupo de piratas que domina aquelas ilhas e eles tentam boicotar o comércio dos navios. Eles saqueiam, são piratas, né? Sim. Eles saqueiam. E a maioria desses navios que fazem essa jornada de um continente para o outro são da frota do Corlys Velaryon. Por isso que ele se une com o Daemon nessa Guerra dos Degraus, pra acabar que inclusive com isso. Eles protagonizaram uma das cenas mais legais da primeira temporada, na minha mais sincera opinião. Não é isso? Episódio 3. Então, aquela guerra zona no episódio 3 que tinha o engorda caranguejo e tal. Então a batalha ali naquelas ilhas ali para dominar o comércio marítimo entre Westeros e Essos. Essos é interessante também porque é toda a questão de Valíria, né? Da onde surgiram os dragões, a gente tem relatos muito nebulosos do que aconteceu em Valíria. Valíria era o lugar em que os dragões foram praticamente concebidos, eram cerca de 13 ou 14 vulcões, e aí... Milhares de dragões, né, na época. Os valirianos, eles deram um jeito de domar os dragões, aprenderam a domá-los, e aí...
Cara, aconteceu um evento cataclísmico, conhecido como a queda de Valíria, a perdição de Valíria, e que Valíria, do dia pra noite, simplesmente, bum, explodiu. E a teoria é que os vulcões, eles tenham entrado em erupção, todos ao mesmo tempo, e aí tiveram 3 famílias que conseguiram fugir desse evento cataclísmico, que foi Targaryens, Velaryon e Celtigar. Aí os Targaryen e os Velaryon a gente tem bastante conhecimento, que eles praticamente protagonizam, né, House of the Dragon, com os Hightower. Então, sobre essa origem dos dragões, é um assunto muito interessante, porque a gente tem momentos salpicados no livro. Aqui é uma coisa interessante a falar também, né? O George R.R. Martin, ele escreveu Fogo e Sangue, como eu falei, pontos de vista de vários personagens diferentes, mas tem um personagem que é ele, sabe? Tipo, o George escrevendo, falando, olha, galera, isso aqui é verdade, acreditem nisso, que se chama Septon Barth. Ele é um personagem chave, que ele foi mão do rei Jaehaerys, aquele rei velho pra caramba que tava lá naquele conselho. E o George, quando ele quer dar uma informação verdadeira pra gente, ele fala segundo o Septon Barth. Então, quando a gente lê isso no livro, a gente, opa, então isso aqui é verdade. É uma informação do próprio autor, ele tá escrevendo aqui, falando pra gente que é verdade. Então tem várias dicas no livro que mostram que os dragões, na verdade, são fruto de engenharia genética mesmo. Isso também. Uhum. O ator que faz o Corlys Velaryon, ele deu uma entrevista, né, lá na primeira temporada, antes da primeira temporada ir ao ar, falando isso, tipo, perguntaram, e a origem dos dragões, como é que é? Ele falou, então, é uma engenharia genética, então a gente acaba descobrindo o que aconteceu, né? Eles pegaram os magos de Valíria. Valíria era uma cidade muito rica, mas eles não descobriram dragões. O dragão não tava lá, eles pegaram, eles criaram os dragões. Como que eles criaram os dragões, né? Isso é uma teoria que tem muitas dicas ao longo dos livros e é muito discutido no fandom, que eles pegaram 2 animais que existiam, que são serpes, que eram animais pequenos e tal, que se pareciam com dragões, e vermes de fogo, né? Worms de fogo, que eles chamam, que são animais que viviam ali nos vulcões. Então eles juntaram esses 2 animais geneticamente, magicamente, como os magos de sangue, e criaram os dragões. E aí eles domaram, tanto que em Valíria não eram todas as famílias que domavam dragão em Valíria. Eram apenas algumas famílias, assim, os escolhidos podiam domar dragão, sabe? As famílias mais poderosas. Tinham muitas famílias em Valíria que não montavam dragões, como, por exemplo, os Velaryon e os Celtigar. Inclusive os Targaryen dessas famílias, eles nem eram os bambambam, assim, eles eram ok's. Ficaram. Tipo, eles eram uma das 40 famílias tops, mas assim, não eram os maiores, sabe? E as famílias que não domavam dragões, não tinha nada pra eles ali, sabe? Os Velaryon, eles não são montadores de dragão. Os Velaryons que montam dragão na série, montam porque eles têm sangue Targaryen, entendeu? Então, eles saíram de Valíria, os Velaryon e os Celtigar, estavam ali em Westeros, porque o que eu vou fazer lá em Valíria? Não tem nada pra mim aqui, eu só perco, os montadores de dragão ganham tudo, e aí os Targaryens vieram depois, quando uma filha Targaryen teve um sonho, que Valíria ia acabar, eles acreditaram no sonho da filha, veio todo mundo, e aí quando Valíria acabou... 12 anos antes, né? Eles saem 12 anos antes de Valíria ser extinta. E aí quando Valíria é extinta, eles acabam sendo os únicos senhores de dragão do mundo. E aí sim eles viram a família mais importante do mundo conhecido, porque eles têm a maior arma. Aenys. Não era Daenerys? Acho que era Daenerys Targaryen. Aenys é o pai dela. Denise. É, a Denise. E por que acabou a maior parte dos dragões? O que aconteceu? Foi essa explosão. Essa explosão. Que a gente não sabe ao certo o que aconteceu, mas não se diz. Supõe-se que foi a erupção de todos esses vulcões ao mesmo tempo, mas não tem algo que realmente fixe que foi isso que aconteceu. Eu tenho uma teoria, eu já até fiz um vídeo sobre isso, coletando dados de várias fontes de livro diferentes, que eles falam, enfim, tem capítulos de ponto de vista da Arya, em Game of Thrones falando sobre isso, conversando com aquele Jaqen H'ghar, tem trechos em Fogo e Sangue também falando sobre isso, que os magos de sangue de Valíria, eles usavam magia pra conter os vulcões. Então tinha lá aquela cadeia de vulcões em Valíria, que era de onde os magos de sangue extraíam a sua força. Isso é falado, inclusive, em House of the Dragon, enquanto o Viserys está construindo aquele Lego dele gigantesco. Sei. É falado isso. O Lego. Ele tá construindo lá aquele Lego, ele fala sobre isso. Os magos de sangue de Valíria, eles usavam magia para domar os vulcões. Essas famílias muito importantes, cada um tinha o seu mago ali. Só que essas famílias, elas sempre estavam lutando entre si para saber quem ia ser a Bambambam. Sabe? Então, o que aconteceu, né? O que parece que aconteceu? Essas famílias, elas acabaram se enfraquecendo. Os feitiços que mantinham os vulcões, né, dormindo, acabou que começou a ficar fraco, porque os magos de sangue das famílias rivais começaram a morrer, e aí os feitiços ficaram mais fracos. Chegou a certo momento que não tinha magos suficientes, não tinha feitiços suficientes para conter tantos vulcões, e aí todos eles entraram em erupção ao mesmo tempo. É dito que foi uma coisa nunca antes vista, que as pedras voavam, né, montanhas voavam no céu, e mesmo os dragões que estavam voando no céu
morreram. Acabou. E depois que acabou, Valíria virou, sei lá, uma cidade fantasma, sabe? Todo mundo que vai pra lá agora não volta mais. Porque tem alguma doença, tem algum troço lá, quem vai não volta. A gente vê Valíria em Game of Thrones. Não sei se vocês vão lembrar, mas tem um episódio, se não me engano, na 5ª temporada, quando o Tyrion tá sendo levado de barco pelo... Lá, né? Eles estão passando, tá o Tyrion e o Jorah Mormont. E o Jorah tá levando o Tyrion pra conhecer a Daenerys. Nesse evento do barco, o Jorah é infectado por um homem de pedra, que se você tocasse nos homens de pedra, você automaticamente seria contaminado pelo escamagris. Então o Jorah naquele momento contrai o escamagris e aquele momento ali é Valíria, porque o Tyrion comenta, fala aqui, quem podia imaginar? E tipo, até hoje o mar é escaldante, desde aquela época, sabe? Já se passaram um tempão. Escamagris é aquela doença que a filha do Stannis tinha, lembra? Que tava com as pernas tudo assim. Então que o engorda caranguejo, inclusive, tem na escamagris. Inclusive, muito interessante isso, né? Essa escamagris, ela foi uma doença criada pra matar montadores de dragão. Sabia disso? Ela foi uma doença criada pra matar montadores de dragão, porque na época que Valíria era esse impériozão, eles arrasavam todas as cidades vizinhas. Todo mundo odiava os valirianos. E aí teve esse dia que eles estavam lutando ali nas margens do rio Rhoynar, e os Rhoynares estavam perdendo, apanhando pra caramba. Os Rhoynares usavam muito magia da água, magia do rio e tudo mais. Só que os dragões é uma força imparável, sabe? Ninguém consegue parar os dragões. Eles arrasaram os Rhoynares. É nesse dia que um príncipe Rhoynar lá, ele faz uma oração pra Mãe d'Água, e ele pede alguma coisa pra matar os valerianos. E naquela mesma noite que ele faz essa oração, desce uma névoa pesada e sangrenta e os valerianos começam a morrer de escamagris. Inclusive, é uma teoria aí que eu tenho e que, enfim, os livros acabam dando essa dica também. Os valerianos montadores de dragões não ficam doentes. A única doença que mata eles é a escamagris. Olha lá, ó. Essa cena aí? Kryptonita. Isso, essa cena mesmo, Lene. Isso, a escamagris é a kryptonita dos valerianos montadores de dragão. Mas sobre Valíria, a gente tem uma passagem também, se não me engano, em Fogo e Sangue, que também é uma teoria, entre aspas, porque é um dos relatos. Lembra que o Balerion, ele tinha uma montadora e eles sumiram. Sim. Eles sumiram durante meses e quando eles retornam, a montadora tá à beira da morte, eu não lembro quem era a montadora, e o Balerion também, ele tá muito machucado. E a teoria é que o Balerion, ele foi revisitar Valíria e acabou meio E ela volta cheia de vermes de fogo, exatamente, de fogo dentro da pele. O Balerion, pra quem não sabe, ele foi o maior dragão já visto na história de Westeros. Ele foi o dragão do Aegon Conquistador. Inclusive, ele é o único dragão que veio de Valíria, né? Tipo, ele veio. Os outros nasceram em Westeros, já Vhagar, no caso, e o Meraxes. Mas a gente acaba vendo, né, o crânio do Balerion só, mas enfim,